Se você ainda não me conhece, eu sou o Lucas, desenvolvedor de planilhas, e nesse vídeo vou te mostrar um pouco do que você vai conseguir controlar com a planilha de gestão de pessoas. Para começar, a gente tem um painel inicial aqui com uma análise geral de todo o teu RH. Então, a quantidade de pessoas, os próximos aniversariantes, as próximas saídas de férias, enfim, algumas informações gerais. E aí você vai ter essas análises de forma um pouco mais detalhada nas outras seções ali da planilha, certo? Então esse aqui é só o início com um resumo geral de como está a situação hoje. A primeira guia a gente tem ali os cadastros. Então, abrindo aqui, a gente vai ter as tabelas de cadastro de colaboradores e de cadastro de setores, certo? Com todos os dados dos colaboradores da empresa, os setores e as funções aí da empresa também, certo? E aqui no menu dessa guia a gente tem uma análise geral em relação aos cadastros. Então, a diversidade de idade da empresa, a permanência média baseado ali no cadastro, a data de admissão e a data de desligamento, a taxa ali do turnover da empresa, se foi desligamento voluntário ou involuntário, enfim, uma análise geral ali dos cadastros. A gente também tem aqui o controle de férias da empresa. E eu montei ele de forma bem simples de ser preenchido, de ser utilizado. Você vai ter ali um registro de saída de férias. Então, todo mundo que sair de férias ou que está com férias programadas para tirar, você lança aqui. E um relatório do status de cada colaborador. Então, quero saber quem que precisa tirar férias, quem que precisa agendar. Já vai ter aqui no relatório com o saldo, com a situação, se precisa programar imediatamente, se já tem férias programadas, enfim. E aqui também um painel de análise geral para ver nos próximos meses aqui quantos colaboradores vão sair de férias em cada mês, quantos eu tenho atualmente em férias, quais são as próximas saídas de férias, uma análise geral em relação às férias. A gente também tem o controle de ponto da empresa, partindo de uma tabela de registro de pontos. Então, todas as batidas de ponto vocês registram aqui, certo? De todos os colaboradores, todos os dias. Se teve alguma justificativa para o atraso ali do dia ou para a hora extra do dia, se teve alguma observação. E com base nisso, a gente consegue gerar algumas análises. Então, a gente tem, por exemplo, o espelho de ponto, para você imprimir ali mensalmente para o colaborador assinar, com todas as batidas de ponto daquele período, o total de horas extras. Se aquele colaborador ele faz parte de um banco de horas, você pode cadastrar aqui o banco de horas dele, qual que é o período, e já vai aparecer ali no espelho de ponto para ele assinar também. E aqui fora, uma análise geral também da área de ponto, certo? A quantidade de horas previstas ali no período selecionado, a quantidade de horas realizadas, colaboradores no banco de horas, horas extras, uma análise geral da parte de ponto. A gente também tem aqui a área de treinamentos, onde você pode controlar a matriz de treinamentos aí da tua empresa. Então, primeiro você define ali quais os treinamentos necessários para cada função. Então, a função X precisa de tal e tal treinamento, a função Y de tal e tal treinamento. E aí depois você tem a matriz de treinamentos. Então, você tem ali a matriz por setor, seleciona o setor, você tem ali as funções, todos os treinamentos daquele setor e quais treinamentos são necessários para cada função. E a partir dessa matriz, a gente também tira aqui as análises dos colaboradores. Então, o colaborador X, quais treinamentos ele já realizou, quais que ele ainda precisa realizar, que são obrigatórios para ele realizar ou não. E também aqui uma análise geral dos treinamentos. Quantos treinamentos vocês possuem cadastrados ali, quantos colaboradores não têm uma matriz cadastrada ainda, quantos setores não têm uma matriz cadastrada ainda de treinamento. Então, toda uma análise ali em relação aos treinamentos. E por fim, você também consegue controlar os teus processos de contratação. Então, você faz a criação ali dos teus processos seletivos, para qual função é aquele processo, a data prevista, e você vai controlar aqui quais os candidatos você tem para aquele processo, para aquela vaga, certo? E aí em que pé que está cada processo ali de seleção, com cada candidato, qual fase eles estão,
qual a data e o horário da entrevista, por exemplo, ou do retorno que vocês precisam dar, para ter todo esse controle aqui e depois uma análise geral também de como que andam os processos seletivos. Quantos finalizaram com contratação, quantos não finalizaram com contratação, quantos vocês têm em andamento, a média de candidatos que vocês têm entrevistado por vaga, por processo seletivo, além de um banco de currículos onde vocês podem cadastrar todas as informações aqui e depois fica muito mais fácil quando precisa procurar alguém de filtrar aqui por formação, por escolaridade, por observações, enfim, um banco de currículos para te ajudar quando você precisa encontrar novas pessoas, certo? E com essas 5 áreas a gente fecha o controle de RH, o controle de gestão de pessoas.